Ok, estamos aqui para mais um bate-papo dessa semana, né, nosso podcast da Ascanves. Meu nome é Juscelino Brazex, eu sou superintendente executivo da Ascanves. Eu sou Danilo Torezani, assessor executivo da Ascanves. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, deixa aí o seu like, né, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais e não esquece também de entrar lá no nosso canal, na nossa página do Instagram, seguir a gente lá para estar acompanhando aí os nossos vereadores, os nossos conteúdos. E é isso aí, pessoal. Danilo, nosso convidado de hoje é uma celebridade no mundo dos movimentos sociais capixaba, né? Nosso convidado é de Cachoeira de Itapemirim, capital secreta do Espírito Santo, Mário Negão. Né? Seja bem-vindo, Mário. Mário, nosso convidado de hoje. Mário é diretor da Federação das Associações de Moradores, né, do Estado do Espírito Santo, a FAMOPS, diretor financeiro, secretário estadual do MPS, né, do PSB, né, do Partido Socialista Brasileiro. Mário é coordenador da CMP, né, Central dos Movimentos Populares, né, uma entidade a nível nacional, e Mário é ativista do movimento negro no Estado do Espírito Santo. Um currículo desse é uma honra para nós termos aqui satisfação. Essa liderança da Capixaba participando desse podcast. Que também é um dos colaboradores das Ascanves, né? Mário, quando nós criamos as Ascanves, Mário é a nossa ponte lá no sul do estado, que ajudou a gente lá com os vereadores da região sul e do Caparaó. Mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast dessa semana. Bom dia a todos, né? É uma honra estar aqui, agradecer o convite das Ascanves, né? Juscelino Brzezinski, grande Juscelino. Estamos aqui para bater um papo bem descontraído, né? Amigo Danilo, tá? Nós estamos aí numa caminhada, numa luta, né? Sou lá de Cachoeira de Itapemirim, né? Especificamente, né, distrito de Itaoca-Pedra, né? Gosto de citar bem Itaoca-Pedra porque a gente traz os traços de raiz, né, onde a gente aprendeu a valorizar, né, a pátria-mãe que nos criou, tá certo? Juscelino, estamos aqui. Pois é. E o nosso bate-papo hoje, né, muito descontraído, com esse convidado mais que especial, né, que é uma âncora, né, dentro do movimento popular capixaba. Nós vamos conversar um pouco sobre como nasceu a liderança Mário César Moreira, o Mário Negão. Como nasceu essa disposição de trabalhar, né, lutar pelo voluntariado dentro dos movimentos sociais? Juscelino, bom dia a todos aí, né? Rapaz, é uma luta. Isso surgiu... Quantos anos já tem? Tem essas caminhadas, tem uns 28 anos de caminhada. Faz bastante tempo, hein? Tempo. E uma coisa interessante, quando você fala aí, o que me trouxe, né, dedicar um pouco do nosso tempo à vida voluntariada, né, a modificar a sociedade, abdicar um pouco do seu tempo e acreditar que você pode fazer alguma coisa para contribuir à transformação da sociedade. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um mundo bem melhor. Não queremos mudar o mundo, mas mudando alguma coisa já é uma grande mudança. Isso surgiu na época, aí, uns 20 e poucos anos atrás, 27 anos atrás, quando eu me deparei numa comunidade de periferia, onde que tinha muitas políticas públicas negadas. Lá no bairro Zumbi, né, Cachoeira de Itapemirim, onde percebi que ali tinha como mudar a comunidade, trazendo as políticas públicas, né, ao conhecimento da população, onde tinha muitos políticos, né, influentes da época, né, grandes nomes hoje na política do Estado, capixaba, e ali eu vi que a gente poderia, através do movimento comunitário, associação de moradores, nós poderíamos fazer uma contribuição juntando todo mundo ali com a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, né? Todos nós unidos ali, com a sociedade interna, para mudar aquela comunidade. Aí surgiu lá uma eleição, onde fui convidado a participar dela, e fui o segundo mais votado lá, junto com uma chapa. E essa chapa, no início, né,
vinculou aí outras histórias, né? Grandes frutos. Né? Sim. É isso aí, surgiu a figura do Mário Negão nessa comunidade, que nos honra muito até hoje. Até porque as comunidades geralmente as comunidades mais carentes, e nós que militamos nesse movimento popular já há muitos anos, a gente caminha junto, a gente vê que as políticas públicas dificilmente chegam, e às vezes essas pessoas mais carentes, mais simples, elas não têm voz, né? Não tem quem garanta para elas, né? Correto. Se não tiver uma organização, né, com uma pessoa de frente ali para aglomerar essas pessoas, entender a necessidade delas e tentar buscar uma solução, não tem como você trazer coisas boas, né, para essa comunidade. O interessante, Danilo e Juscelino, que quando começou isso lá atrás, eu percebi que eu poderia contribuir muito mais, né, com a conscientização do cidadão, né, em busca dos seus direitos. Sim. E aí despertou em mim, a gente foi aprofundando na questão voluntariada, e a gente viu que nós poderíamos fazer algo diferente, conscientizando moradores na questão de políticas públicas e também falando um pouco, né, o que é isso, o que é políticas públicas para a gente. São direitos que são negados, né? A busca dessas políticas, ela passa por um conceito muito bacana, que quando você vai mergulhando na verdadeira política, né, que é os movimentos sociais, né, do terceiro setor, você vai descobrindo, né, que pode ser diferente a sua sociedade. Então, nesse sentido que a gente vai modificando as pedrinhas no meio do caminho e encontrando amigos, parceiros, para transformar a sociedade, né? É importante dizer, Danilo, que às vezes as pessoas podem perguntar, mas um programa de podcast das Câmaras, que é a Associação de Vereadores, o que tem a ver uma liderança comunitária estar participando do podcast? Então é bom que as pessoas façam essa indagação e que nós deixamos a resposta, né? Boa parte dos vereadores vem dos movimentos, né? É o presidente do bairro, é o presidente do sindicato, é o presidente da associação de produtores, entendeu? Então, assim, por isso essa interação entre as Câmaras e os movimentos sociais, através da FAMOPS, né? Okay. Que nós caminhamos juntos, entendeu? O interessante quando você fala na FAMOPS, quando eu comecei lá atrás na minha vida comunitária, e nós fomos candidato, perdemos a primeira eleição, na segunda nós ganhamos, né, com o grupo, em busca da unidade. E naquele momento, quando eu descobri que tinha um caminho, um campo vasto, né, das políticas públicas, que elas são organizadas, né, no terceiro setor, eu descobri que tinha a federação, né, dos movimentos populares, né, comunitários de Cachoeira Itapemirim naquela época, chama-se FAMOPOSSE, né? E eu fui lá por vários anos, né? Não fui coordenador, mas fui secretário-geral dela, né? É uma honra falar da FAMOPOSSE. Ela que me proporcionou ser a pessoa que eu sou hoje, Sim. junto com a minha comunidade, junto com o meu distrito, onde eu nasci, né? Então a gente começou a trabalhar as políticas públicas, conheceu a federação, chama FAMOPOSSE, e dali a gente descobriu que tem uma organização em nível nacional dos segmentos. Descobri, através da federação, que tinha a FAMOPS, naquela época, né? Tinha a FAMOPS. Depois tinha a CMP, né? Nacional, que é a Central dos Movimentos Populares, né? Que tem hoje o coordenador nacional, Raimundo Bonfim, que é um grande líder nacional, um dos melhores líderes do movimento popular em nível nacional, Raimundo Bonfim. Deixo o meu abraço para ele aqui, né? E aí eu descobri que a gente poderia, em grupo, transformar não só a nossa comunidade, transformar o município... Estender, né? E fazendo a interlocução entre a sociedade civil organizada, através dos conselhos, né, dos fóruns, né, permanentes, as comissões permanentes, né, e com um interface com o executivo. Aí nós descobrimos que a gente poderia fazer muitas coisas juntando a sociedade civil organizada, dando qualificação a ela, um paralelo junto com o executivo.
um andando lá do outro, não um enfrentamento, sim a busca de caminhar junto, lado a lado, para você resolver as questões das comunidades, né? Fazer um diálogo de conciliação, né? Sim. Foi aí que surgiu a figura marcante pela Federação Famoposse Cachoeiro, surgiu a figura do Mário Negão, né? Dos movimentos sociais do interior. E aí nós descobrimos que tem a FAMOPS, logo em seguida. E o meu sonho era estar hoje, né? Onde estou hoje, né? Era o meu sonho lá atrás, de estar na direção geral da federação, né? Onde se encontrou uma parceria de Juscelino e Mário Negão, que foi a junção, né? Foi uma junção do norte e do sul para a gente fazer esse trabalho também em nível de conselhos, nível de conferências, né? Que naquela época as suas conferências estaduais, né? De vários segmentos, saúde, educação e outros, né? Segmentos. Não ia muitas pessoas do interior, ia muitos conferencistas, né? Da grande metropolitana, deixando o interior de fora. Nós tivemos alguns duelos. Você lembra? Alguns duelos. Aí nós queríamos saber por que ia só a grande metropolitana, não o interior. Aí nós buscamos, ao longo do tempo, ao longo de décadas, né, um laboratório, né, para a gente fazer esse intercâmbio entre o norte e o sul, num diálogo com a grande metropolitana, que nós queríamos fazer essa unificação da grande metropolitana com o interior, fazendo as proporcional de vagas para as conferências nacionais, estaduais e nacionais, de acordo com a sua região geográfica, né? E deu certo, tanto é que depois o governo... As três últimas conferências da cidade, por exemplo, nós já conseguimos desmistificar essa questão de ficar tudo na metropolitana, né? Correto. Já levamos para Brasília companheiros do norte, do sul, do Caparaó, né, da região central serrana. Então já dividimos mais as vagas dos delegados a nível nacional. O que dá para entender também, assim, que a principal ação do movimento popular, né, foi dar voz às minorias também, né? Correto, Danilo. Boa pergunta, Danilo. Essa dar voz à minoria, quando eu falo Mário Negão, eu me enquadro nesse perfil das minorias, que são as maiorias. Surgiu também, vou explicando agora por que Mário Negão. Porque quando eu me identifiquei como Mário Negão, porque tinha questão racial que era muito latente no sul do estado. E Mário Negão, quando o cara fala Mário Negão, já dá aquela impressão que a gente gosta de ser chamado pelo nome. E eu escolhi esse nome até mesmo por uma questão de resistência, para a pessoa quebrar esse preconceito de racismo, né? Que o racismo existe, está latente, a sociedade, ela, assim, na maioria é racista, a gente luta muito contra esse preconceito, a questão do racismo, ela vai durar um bom tempo no meio da sociedade, nós temos que enfrentar isso, né? Por isso eu coloquei o meu nome assim, identificado como Mário Negão, que as pessoas já olham assim, já vai pensar em duas vezes em discriminar, né? Mas, Mário, nessa longa batalha que nós tivemos para chegar até onde nós chegamos, né, a gente, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo pode não saber, né, mas eu e Mário, a gente caminha junto, né, no movimento popular já há alguns anos. E na sua caminhada, especificamente, qual foi o momento mais difícil que você encontrou mais obstáculo? Rapaz. Olha, quando você está no mundo da política, existe uma coisa que eu prezo muito. Você tem que ter fidelidade, responsabilidade e reconhecimento e gratidão. Você não pode ser uma pessoa que deixa os seus amigos para trás. Ninguém solta a mão de ninguém. E eu vi no meio da minha caminhada, Juscelino, um momento que me marcou muito, quando você vem para o movimento popular, você vem sozinho, independente e tal, mas quando você vai olhando e se inserindo nas políticas públicas, buscando os conhecimentos da legislação de vários segmentos, como já fui conselheiro de saúde estadual, municipal e federal, nacional, da Concidade também, no Conselho das Cidades, e outros conselhos afim, educação, passei por vários conselhos.
O que mais deixa triste é que companheiros, às vezes, fazem um projeto político, né? Um projeto político para a sua região, e às vezes deixa o companheiro para trás. Isso marca muito. Eu acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade e mais gratidão. Se você que está na vida pública, está num projeto político e tem um combinado, cumpra esse combinado, porque vai ficar bem para todo mundo. Claro, com certeza. A gente tem que pensar sempre no coletivo, né? Não no pessoal. Correto. Nós estamos falando sobre os desafios, né? Qual foi o seu maior desafio dentro dessa questão do movimento? Porque a gente é do interior, Sim. Né? Geralmente todo o poder do movimento é sempre concentrado na capital, né? Na Grande Vitória. Tanto nós tínhamos essa barreira, né? Das conferências que acontecia todo ano, ou de 2 em 2 anos. E quando a gente chegava na conferência, a gente elegia os delegados do interior. Quando chegava na conferência estadual para eleger os delegados para a nacional, já tinha aqueles compinhos marcados e ia só o pessoal da estadual. Qual o desafio maior, no seu ponto de vista? Nosso desafio era fazer com que as instituições, né, a maior dela do Estado, em nível de organização dos movimentos populares, né, e comunitários, a FAMOPS, né, já estando inserido nela, com uma regionalização já feita por nós, naquela época, juntando o Norte e Sul. E o maior desafio foi na Conferência de Saúde, né, estadual, onde nós empregamos uma metodologia da junção do Norte e do Sul para dialogar com a grande metropolitana em busca de distribuição das vagas de delegado para a nacional na Conferência de Saúde, das conferências de saúde, né, para fazer a regionalização das vagas. Isso foi possível fazer através da federação, da FAMOPS, né? Sim. Que é um orgulho de estar gerenciando junto com o Juscelino, junto com o Jean, essa instituição que tem uma credibilidade grande em nível nacional, né? Nível de Estado e nível nacional, né? Ela é reconhecida, né? Foi criada em 88, e esse desafio, né, foi enfrentado junto com um grupo, né, de movimento comunitário e popular, e foi dado êxito, né, nas conferências, fazendo uma reparação e a busca dessa igualdade de distribuição das vagas. Hoje, com o fim dessas conferências, onde é debatido políticas públicas para todas as áreas, né? Igual você acabou de citar a questão da saúde. Hoje não temos mais essas conferências nacionais. Então, assim, qual que é o seu ponto de vista a respeito de ter ou não essas conferências? Onde que é mais prejudicado a falta dessas conferências? Eu vou um pouquinho além. Ele captou a minha pergunta, mas eu vou só complementar. Fica à vontade. Vou só complementar a fala do Danilo, Mário, não querendo politizar o nosso podcast, né? Mas falando da importância do debate das políticas públicas. Nesse atual governo federal, ele não teve diálogo com as comunidades organizadas através das conferências. Né? A nossa última conferência aconteceu no governo anterior. Correto. É um grande prejuízo para o movimento social a falta das conferências? Nossa, boa pergunta para o Danilo e Juscelino. As conferências municipais, estaduais e nacional, ela é um marco da democracia popular. Para o Brasil, né? Essas conferências... Até porque, não te cortando, nós dois participamos de conferência em Brasília, com 15, 20 mil pessoas participando da conferência, com índio, com quilombolas, negros, com todas as comunidades organizadas, né, discutindo dentro da conferência, que é dali que o governo federal tirava as políticas públicas que são implantadas no ano seguinte. Correto. Né? Correto. E isso a gente sente falta hoje, né? Porque a gente vê que o governo se afastou dos movimentos populares. Juscelino, o Brasil é um país muito democrático. E essas faltas das realizações das conferências em nível nacional, que os municípios e o Estado
realizaram muitas conferências Sim. ao longo desses 4 anos, nessa gestão do governo federal. Mas nenhuma em nível nacional aconteceu. Isso é um prejuízo muito grande para a política pública do Brasil. Eu acho que o país é muito democrático e a falta de realizações, debate de políticas públicas, você tira o direito do cidadão de conferir as políticas dos anos anteriores. Porque, exemplo, política de saúde, você confere ela a cada 3, 4 anos, você confere isso. Sim. Para revisar esses planos de saúde municipais, estaduais e nacional por repasse de verba, até melhorar a qualidade das políticas públicas empregadas. Eu acho que foi uma grande perca para esse governo atual. Porque também não tem como saber a necessidade lá da ponta sem diálogo. Como que você vai saber a necessidade do cidadão se você não tem diálogo aberto com ele? Até porque nós temos ainda, nos dias de hoje, povos que vivem isolados na Amazônia, por exemplo, né, que não têm acesso ao básico das políticas públicas. Né? Bem lembrado. E se você não tiver representante desses povos participando dessa, que apesar deles estar num certo distanciamento da margem da sociedade, eles têm algumas lideranças de movimentos deles que participam dos eventos, né? E que traz as demandas deles. Né? Recentemente nós conseguimos levar para esses povos as vacinas, né? O tratamento de saúde, o tratamento dentário. Nós temos algumas entidades do movimento popular que faz esse tipo de trabalho voluntariamente naqueles povoamentos lá do ribeirinho, né, da Amazônia. Então, assim, a gente que vive o movimento popular no dia a dia, a gente sentiu muito essa ausência da discussão, do debate das políticas públicas, até porque é ouvindo a população da base que o governo tira as prioridades do mandato, né, da gestão. Juscelino, Danilo e os ouvintes, o interessante é que as conferências, ela é troca de saberes. São a sociedade toda organizada, reunida, junto com o executivo, o legislativo e o poder judiciário também junto. Você tem todos os segmentos da sociedade num único local debatendo políticas públicas, o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser melhorado. E com essa troca de saberes, você fica sem trocar essas informações e fazer ela virar por leis, né, lá na frente. Então, eu acho que essa falta dessas conferências prejudicou muito esses 4 anos do nosso país. E eu quero fazer um tópicozinho aqui para a gente debater, o Mário, as nossas dificuldades, né, e você deve ter sentido também, porque todos nós sentimos, nós passamos por um momento único, né, que nós enfrentamos uma pandemia, sobrevivemos a essa pandemia. Né? Graças a Deus. Tivemos de aprender a conviver com a pandemia, né? Tudo mudou, que ninguém estava preparado para enfrentar essa pandemia. E você, como uma liderança do movimento popular, né? Que representa aí diversas instituições, o movimento popular sofreu também com a pandemia. Qual foi o maior desafio do movimento popular durante a pandemia? Porque nós estamos acostumados a reunião, a debates acalorados, né? Eu concordo, eu não concordo, aí depois tem os beijos e abraços. Isso é a cultura nossa brasileira. E de repente a gente se viu numa situação de viver isolado dentro de um quarto porque não podia sair de casa. Correto. Acho que o maior desafio nosso foi aprender ao uso da tecnologia. Isso aqui. Então, o desafio maior para a liderança comunitária dos movimentos populares e sociais foi a tecnologia. Porque a gente tem internet, mas tem muitos líderes, né, em movimento interior que não tem internet. Porque assim, a tecnologia já vinha avançando, né? Mas com a pandemia ela foi muito acelerada. Correto. Pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, a pandemia, os Estados Unidos, por exemplo, a Europa, já usava teleconferências, né, trabalho em casa. O home office, né? Home office. Hoje não. O brasileiro aprendeu com a pandemia.
Ele nem copiou dos americanos, não. Ele aprendeu que a pandemia forçou ele a entrar no mundo virtual. E a melhor coisa que a gente... O maior desafio, né? O maior desafio nosso foi a tecnologia. Como lidar com a tecnologia? A gente não, né? Mas tem muitos líderes, lideranças, movimentos sociais, né? Lá no interior, às vezes não pega a internet. O desafio foi estar inserido no mundo digital. Sim. De fato, de direito, né? E aí eu tenho que falar, quando você fala na pandemia, eu tenho que pegar assim, uns 2 minutinhos para falar assim do nosso estado do Espírito Santo, né? Quando começou a pandemia, eu vi o que é gestão compartilhada, o que é você ter responsabilidade com políticas públicas e com o cidadão, o ser humano. Aí eu tenho que falar um pouco também, aqui já dentro do movimento sociais, né, do desafio, que o Estado passou, né, e aí você tem um grande líder, né, um grande líder nacional, Renato Casagrande, governador Renato Casagrande. Esse deu uma aula de gestão para o mundo, com responsabilidade, transparência, um cara humano, acolheu dentro do Estado do Espírito Santo, tá? Vários irmãos nossos brasileiros, oriundos de outros estados, mostrou que política vai muito mais além das fronteiras do seu estado. Foi criticado muito no passado, questão do lockdown, fechar comércio, tudo isso, mas a gente passou isso com gestão compartilhada, dividir responsabilidade, não fez nada sozinho, fez sempre através, foi o primeiro estado que instalou o comitê de crise, né, da Covid-19, foi o estado do Espírito Santo. Em todas as transparências do nível nacional, bateu as metas, embora não buscamos metas sobre pandemia nem Covid-19, não foi a nossa meta, foi gestão com responsabilidade. Eu tenho que fazer jus a esse governador, né, que a gente, do estado do Espírito Santo, a gente teve aí esse grande líder. Fazendo uma dentro dessa fala sua, durante a pandemia nós tivemos as atividades das CANVES, assim como todas as entidades, nós tivemos de ir para a rede social, né? E o que nós fizemos, né? Nós, claro, temos uma parceria muito boa com o governo do estado, né? E naquele momento da pandemia, nós fizemos 10 lives nas 10 micro-regiões. Toda semana nós tínhamos uma live com os presidentes daquela micro-região. É uma live coletiva, uma super live, né? E nessa live nós tínhamos, representando o governo do estado, a nossa vice-governadora, que também vem do movimento popular, né? Foi presidente da Associação de Camelô e tal. E a gente fez essa live com Jaqueline, né, com a vice-governadora, justamente para a gente saber, para ela informar para os vereadores, naquele momento isolados, qual eram as ações do governo diante da pandemia. Correto. E nós fizemos essa fala com todas as 10 micro-regiões. Mesmo com problema de internet, a internet caía, a gente voltava e conectava todo mundo de novo. E o que a gente falava naquele momento daquelas lives, Danilo, é que nós sabíamos que nós iríamos perder vidas, né? Okay. Perdemos grandes companheiros, né? Nós das câmaras perdemos o pastor Jaime. Foi inevitável. Né? Que era um parceiro nosso de caminhada, né? Mas a gente falava também nessas lives da importância das ações do governo. Correto. Né? Que naquele momento, a gente sabia que naquele momento algumas pessoas não iriam entender a atitude do governador, né? De criar o hospital de campanha, né? de não se criar o hospital de campanha, de investir nos hospitais que já tinham a sua estrutura, reforçando a estrutura dos hospitais. Mas nós temos de agradecer, nós temos que agradecer a Secretaria de Saúde do Estado de Saúde, né? De Saúde do Estado, através do secretário Nésio, né? E toda a sua equipe, que nós perdemos vidas. Mas nenhuma vida foi perdida sem dignidade.
Sim. Ninguém ficou jogado nos corredores do hospital por causa da Covid, ninguém ficou morrendo em casa por causa da Covid. Correto. Todos foram devidamente amparados. Fosse para ir para a UTI, foi para a UTI. Né? Se tivesse que ficar no hospital na quarentena, ficava no hospital na quarentena. Então foi a dignidade naquele momento da pandemia. Correto. Que o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, concedeu à população capixaba. Como você mesmo disse, né, teve o espaço até para trazer nossos irmãos de outros estados para ser atendido aqui e pessoas que foram salvas, né, graças à equipe de saúde do estado do Espírito Santo. Então a gente deixa aqui também uma saudação especial a todos os profissionais da saúde que eram o exército de frente, né, contra a pandemia. Era dia e noite, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da enfermagem, estavam todos em alto estresse, né, porque tudo já estava faltando, né, profissionais, né, porque a carga horária era dobrada, era triplicada e isso não dava conta. Mas, enfim, com as ações do governo, nós vencemos a pandemia. Lamentamos, obviamente, a perca de vários companheiros nossos, do movimento popular, né, do nosso movimento político, né, mas a gente não teve como evitar essas perdas, né, mas consciente de que nós fizemos o melhor, né? Juscelino, quando você mexe no tema do Covid-19, era uma coisa incerta lá atrás, ninguém conhecia, né? O mundo não conhecia o que estava acontecendo. E aí, quando se fala em políticas públicas, aí a gente tem aí no governo do estado, retornando isso, porque o governo ele tomou a iniciativa, né, a medida certa lá atrás, que prova até hoje, né? E primeira coisa que o governador Renato Casagrande na pandemia foi instalar o comitê de crise, né, que são vários segmentos juntos para tomar decisões. O governador Renato Casagrande nunca tomou decisão sozinho relacionado à questão da Covid-19. Sempre foi compartilhado com os segmentos. Respeitando a ciência, respeitando, né? A ciência, sempre respeitando a ciência. Em segundo ponto, quando o secretário Nésio Fernandes, né, que é um grande gestor na área de saúde, né, tem um grande apreço por ele, né, um grande gestor mesmo, né, em nível nacional. Quando você tem um governador e sua equipe, sua gestão de saúde, toda a equipe, né, do faxineiro até o médico lá, que se reinventaram nessa pandemia, foi gigante essa equipe de saúde. E nesse momento assim da pandemia, o governador primeiro se preocupou em salvar vidas, depois salvar os empregos, primeira vida, depois o empreendimento, as empresas, né? Tanto é que a Aderes, né? A Aderes Agência lá, deixa aqui um abraço para o Alberto Gavini, diretor-presidente da Aderes, né? Tomou iniciativa junto com a sua equipe de ajudar o micro pequeno empreendedor, os artesãos, os catadores, né, de materiais recicláveis, né? Toda a cadeia produtiva da economia solidária foi atendida nesse estado com o primeiro passo. Parou-se tudo que estava se fazendo no governo do estado, investiu na questão da alimentação. Sim. Da alimentação. Que o comércio fechou, aí você tem que salvar o pequeno e médio, né, empreendedor, né, e os comércios em geral. Então, a Aderes foi fundamental, todas as secretarias, né, do governo do estado, ela parou suas atividades e focou em salvar vida, tratar das pessoas, cuidar da pessoa. Essa foi a grande marca do governador, é a grande marca do governador Renato Casagrande. Cuidar das pessoas, né, no social, cuidar das pessoas. Isso aí. Bom, o papo tá bom, o papo tá agradável, mas nós já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo com o nosso líder do Movimento Popular, Mário César Moreira, nosso Mário Negão. Nós queremos agradecer o nosso presidente Vaguinho, o nosso vice-presidente Cezinha, Marechal Floriano, né, o Joilson de Viana, a Márcia de Rio Novo do Sul, enfim, toda a diretoria das Canves que nos permite, a gente tem essas ideias de montar os projetos, eles dão carta branca e nós vamos tocando o barco, entendeu, Mário? Então a gente agradece o presidente Vaguinho, né, por essa oportunidade.
dizer que é um prazer muito grande ter você aqui. Danilo tem um recado, né? Pra Pessoal, galera. quero informar a todos vocês aí, ó, fazer mais um pedido para reforçar. Se inscreve lá no nosso canal, segue a gente no Instagram, né, compartilhe os nossos conteúdos aí em suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Não deixa de movimentar não. E comenta aí também a sugestão de quem vocês querem ver aqui no nosso podcast, alguns pontos de melhoria também. Isso vai ser muito importante para que a gente desenvolva ainda mais o nosso canal. Agradeço aí a colaboração de todos vocês, a audiência, de vocês que estão nos acompanhando, né? Agradecer mais uma vez aí o Mário Negão pela essa aula de políticas públicas que ele tem nos colocado aqui. Tranquilo. É uma satisfação, Mário, ter você aqui. Obrigado, Danilo. Então, e lembrando que o nosso podcast das Canves, ele foi criado para fazer esse bate-papo com lideranças, né, do movimento popular, com os vereadores, com os presidentes de Câmara, pessoas renomadas do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, né? Então, assim, que todos participem, atenda aí o pedido do Danilo e faça lá a sua participação direta no nosso canal. Mário, mais uma vez, nosso agradecimento. É maravilhoso ter você aqui, você sabe que Obrigado. sabe que você mora no nosso coração. Mais do que líder do movimento popular, você é um grande amigo. Posso fazer considerações? Pode à vontade. Não posso esquecer aqui de fazer isso aqui ao vivo, né? Quando começou as Canves, né? Hoje é as Canves. A gente é membro fundador das Canves, né? E aí eu tenho que fazer um reconhecimento, né, ao Wilton Minarini, lá de Baixo Mandu, ao nosso amigo Tiago Foca, né? Tiago Foca, William, lá de vereador William, né? Marataízes. De Marataízes, né? O príncipe, né? Eu quero, em nome desses dois vereadores, né, a externar também para o presidente Vaguinho e o vice-presidente também das Canves, esse grande abraço a todos e reconhecimento ao Wilton Minarini, Juscelino lá atrás, e aqui o saudoso Jaime faz falta pra caramba. E andava de madrugada, né? Para criar essa ferramenta, essa grande ferramenta que é as Canves. Então, acho que esses 838 vereadores no estado do Espírito Santo se empoderar da ferramenta que é as Canves, a gente vai ter aí uma ferramenta bem preparada para fazer transformação de políticas públicas legislativas desse estado. E as Canves, o Juscelino, embora fazer um reconhecimento público também aqui, que ela é uma das mais organizadas das associações em nível de Brasil, tá? Sim. Ela é recém-criada, né? E ela tem, assim, feito um papel brilhante em fortalecimento das políticas legislativas. O vereador hoje tem uma voz imensa em nível de Estado e em nível de Brasil. As Canves, ela é uma ferramenta para ser utilizada pelos vereadores e se empoderar dela, porque ela é forte. E só vai ficar mais forte se nós unirmos e filiarmos as Canves. Pedir a todos, né, os 838 vereadores do Estado do Espírito Santo, que se filiem às Canves. Eu sou oriundo dos movimentos populares e social, sou secretário do Movimento Popular Socialista e membro fundador nível nacional. Estou, né, na coordenação nacional da Central do Movimento Popular Socialista, né, que é a CMP. E aí eu faço esse pedido a todos os vereadores, a todos os 838 vereadores do Estado do Espírito Santo, para se filiar às Canves, porque aí juntos somos mais fortes e vocês tenham uma ferramenta de políticas públicas legislativa à disposição do trabalho dos vereadores. Essa ferramenta veio para ficar. Utilizem. Um abraço a todos. Falou, Mário. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço.